Olá a todos meus amigos, tudo bom? Dr. Jorge Saião Filho. Para quem não me conhece, eu sou médico ortopedista, formado pela Escola Paulista de Medicina e possuo mestrado e doutorado na área de ortopedia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dor na coluna. Dor na coluna é uma das entidades, uma das patologias que mais causam dor na vida do ser humano. Ela só perde para a cefaleia. A cefaleia, em algum episódio da vida inteira que a gente tem, pelo menos 99% das pessoas vão ter algum episódio de cefaleia. Já a dor na coluna, pelo menos 92 a 93% vão ter algum episódio de dor na coluna, principalmente atingindo a coluna lombar e a coluna cervical. Para melhor exemplificar essa dor, nós temos aqui um modelo plástico para vocês verem melhor, sendo essa parte, são as 7 vértebras cervicais, aí tem as vértebras torácicas, que são essas aqui, e depois, por final, as vértebras lombares, e esse bloco aqui é as vértebras sacrais, e para vocês verem melhor, esse finzinho aqui são as vértebras coxígeas. As vértebras cervicais são essas 7 primeiras vértebras. A primeira vértebra ela liga ao nosso crânio com a coluna vertebral, e até a 7ª são consideradas as vértebras cervicais. As principais causas de dores na coluna cervical que nós temos principalmente é a posição. Hoje em dia, por causa do celular, a gente fica muito assim, olhando o cervical, o celular, e você acaba tendo uma dor pela posição do dia a dia. Ou o computador também ajuda a gente a trabalhar aqui no computador, você acaba ficando nessa posição fletida da coluna, e você acaba tendo uma dor cervical pela posição do dia a dia. Além disso, que pode afetar as vértebras cervicais, principalmente pessoas de mais idades, é o famoso bico de papagaio. O que é o bico de papagaio, Dr. Jorge? Bico de papagaio é a artrose, é o desgaste da articulação. Quando nós temos um osso encostando no outro, todos os lugares que temos ossos encostando no outro, existe uma articulação, que é aquela cartilagem, é a parte mais lisa da articulação. E quando ela vai envelhecendo, vai se deteriorando, nós temos o bico de papagaio. Além disso, que pode ocasionar dor na coluna cervical, estenoses da coluna cervical, hérnias de disco, traumas, a pessoa teve uma fratura e aí consolidou um pouco errado, ou consolidou um pouquinho, teve uma formação óssea anormal ali naquela região, você acaba tendo a sequela da fratura, que pode comprimir algum nervo e causar dor. Tumores, alguns tumores como metástase ósseas de outros tumores, como tumores de pulmão, tumores de fígado, tumores de próstata, entre outros, podem acometer também a coluna como um todo, não só a coluna cervical. Essas são as principais dores da coluna cervical. E a coluna lombar, o que podemos acometer? A coluna lombar, que são 5 vértebras, são essas vértebras que compõem a coluna cervical, no total de 5. Elas podem ser acometidas principalmente por dor de posição também, aquele paciente que fica muito sentado, como taxistas, motoristas de Uber, ou pessoas que trabalham com TI, ficam muito tempo sentadas e podem ter dor cervical pela posição do dia a dia. Além disso, temos a artrose, que é o bico de papagaio, como já foi falado, ela acomete as articulações e forma um biquinho, como vocês estão vendo aí no raio-x, que estamos exemplificando.
Essa artrose, ela é o desgaste, é o envelhecimento da articulação e da coluna. E ela acaba gerando dor, porque ela pode comprimir os nervos, ou pela mesma lesão da cartilagem, você tem alguns nervos no osso na parte perióstea do osso subcondral, você acaba tendo dor devido ao atrito osso com osso, onde era cartilagem com cartilagem, começa a ter osso com osso e acaba tendo dor. A artrose pode acometer todos os ossos do corpo humano, não somente a coluna, mas na coluna, por esse formato de bico de papagaio que vocês estão vendo no raio-x, acaba a população chamando de bico de papagaio, mas na verdade a patologia é a artrose. Também pode ser outras enfermidades que acometem a coluna lombar. Nós temos principalmente hernia de disco, que vocês vão ver, todo mundo vai falar abolamento discal, protusão discal, que é o comecinho de hernia de disco, que a hernia de disco são alguns estágios de progressão da doença, sequelas de fraturas, como foi falado, estenoses, listese, que na verdade é um deslocamento que dá principalmente entre L5 e S1, que é o mais comum, que é um deslocamento entre as duas vértebras, entre duas vértebras. O principal acomete L5 e S1. E a lise, que é a osteolise, que na verdade é uma fratura de estresse que pode acometer as vértebras, principalmente os processos espinhosos e os processos articulares. Essas são algumas das patologias que podem acometer a coluna lombar. Tratamento. Geralmente o tratamento para a coluna lombar, em 95% das vezes, o tratamento é conservador. Ou seja, não precisamos de cirurgia para o tratamento. Nesses 5 a 6%, aí é necessário a cirurgia, e tem inúmeros tipos de cirurgia para cada patologia. Os tratamentos conservadores. O tratamento conservador é principalmente analgésicos, anti-inflamatórios, é constituído também por fisioterapia, acupuntura, usamos muito hidroginástica, hidroterapia, remédios como condroprotetores, que são os protetores de cartilagem, como glucosamina, condroitina, turmeric, entre colágeno tipo 2, entre outros. Mas se você tiver dor na coluna e estiver te incomodando, procure um médico especialista, marque uma consulta. Eu acho que era isso, meus amigos, só para nós termos uma ideia dessas patologias que acometem a coluna e causam a dor na coluna, tanto cervical como lombar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe seus questionamentos aí no chat. Não esqueça de se inscrever no canal, divulguem esse vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.